Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Maria Lousada e hoje nós vamos discutir sobre o que precisa conter no projeto político-pedagógico. No momento em que eu vou escrever o documento ou reescrevê-lo, eu preciso estar avaliando também a sua estrutura, os seus capítulos, né? O que vem antes, o que vem depois, né? Questões que às vezes eu escrevi demais, não precisa, ser mais objetivo. Ser mais objetivo não significa também ser muito raso, mas também escrever o documento com uma linguagem que todos e todas conseguem compreender. Não pode ser um documento com uma escrita muito rebuscada. Precisa ser um documento que os profissionais da educação, né, consigam ler e as famílias também. Então, aí por isso, nesse sentido, é importante a gente estar pensando a sua organização física, a organização do documento. Então, a gente traz algumas sugestões aqui para estarmos pensando. E nesse episódio vamos discorrer sobre os objetivos, a identificação da escola, o contexto da comunidade escolar, a relação família e escola e os dados sobre o processo de ensino-aprendizagem. Então, uma primeira questão que a gente precisa estar garantindo no documento, além da capa, da folha de rosto, do sumário, das dedicatórias, né, de uma introdução legal, né, de uma apresentação, né, importante que a gente precisa fazer, uma primeira questão, né, que precisa ser discutida com a comunidade escolar é o objetivo do projeto político-pedagógico. Nesse item é muito importante destacar qual é o objetivo macro da comunidade escolar. Essa questão aqui pode estar alinhada com aquela pergunta que a gente fez lá. O que almejamos com esse projeto? E é por isso que as questões relacionadas, né, à formação das crianças deve ser a premissa básica. E a discussão para pensar sobre a razão de ser o PPP precisa ser logo no início. E é fundamental também indicar os objetivos específicos em relação às reais necessidades da comunidade escolar, em especial das crianças. Então, você pode organizar o objetivo geral e destacar os objetivos específicos. Alguns projetos, esse capítulo vem com o nome de missão, mas eu não tenho trabalhado nessa dimensão porque ele vem muito alinhado aos projetos político-pedagógicos de empresas. Aí vem missão, aí vem clientela, e eu não gosto de trabalhar dessa forma. Aqui na educação, acho que a gente precisa sair um pouco dessa dimensão muito empresarial, né, que trabalha numa outra perspectiva. Aqui nós estamos falando de outros objetivos, né, outras dimensões. Então, qual é o nosso objetivo? Educação, eu gosto de falar de objetivo, de propósito. Posso até falar de metas, posso até falar de prioridades, não tem problema. Mas objetivo, né? O que eu quero? O que eu desejo aqui? Com essas pessoas que estão aqui, em especial as crianças. Uma outra questão que a gente precisa estar colocando, quer dizer, um outro capítulo, é a identificação da escola, o histórico da escola. Tem muita gente que não gosta muito disso aqui, está obsoleto, não precisa, já está lá, não precisa nem de olhar. A história não muda mesmo? Muda. A história de um ano para o outro muda. Não muda aquela história inicial, mas de um ano para o outro tem coisas a acrescentar. E é importante reler, porque todas as vezes que a gente relê o capítulo, a gente se apropria mais daquela unidade de ensino.
e acrescentando as questões que vão surgindo, que fazem parte da história, nós vamos garantindo, por meio da escrita, a sua identidade, a sua história. Então, destacar as questões mais relevantes da história, não precisa estar colocando tudo, mas as questões mais relevantes. E as questões mais relevantes precisam ser consensuadas com a comunidade escolar. Pode ser a cabeça de uma pessoa entender que aquilo é mais relevante, né? E aí, a história do Centro, né, de Educação Infantil é fundamental de ser discutida, consensuada, pensada, porque faz parte daquela comunidade. Esse histórico deve ser discutido com a comunidade, além disso que eu coloquei, porque no decorrer da discussão e da sistematização coletiva, essa comunidade ela vai se autoavaliando, ela vai se reconhecendo no processo. E aí, no processo de tomada de consciência da sua identidade, essa comunidade vai revelando as suas reais necessidades. E vai vendo também aquilo que já superou, aquilo que aí, né, que já conseguiu rearrumar. E também vai ver aquilo que ainda não conseguiu. Então, isso é muito importante. Então, esse histórico não é só no sentido de ter um registro histórico, mas é no sentido de apropriação da história e de percepção, de tomada de consciência numa dimensão crítica do seu papel nessa história. E se nessa comunidade tem alguma pessoa, alguma família que se inseriu agora, né, que se mudou para a comunidade agora, que não conhece, ela vai conhecer. E ela vai entender, né, que comunidade ela está inserida. Qual é a história dessa comunidade que ela está inserida. E os profissionais também, que estão chegando, vão compreender. E as crianças que estão, né, nesse processo de apropriação, aprendendo, na discussão desse capítulo, elas também, e principalmente elas, vão se apropriando dessa história. E vão se vendo e se percebendo nesse processo. Então, por isso que a gente coloca que o projeto político-pedagógico, ele é um documento legal, político e didático-pedagógico, né? O outro capítulo que é importantíssimo a gente colocar é o contexto da comunidade escolar e as suas realidades vividas. Esse capítulo é muito parecido com o histórico. Muitas vezes, algumas questões que vão, né, que a gente vai colocar aqui, a gente vai estar buscando no histórico. Mas aqui é mais voltado para esse tempo e espaço que estamos vivendo. Então, com base nas discussões com a comunidade escolar, onde podemos obter informações sobre como vivem as famílias, as crianças e os profissionais, podemos dimensionar o contexto em que se inserem, de modo que tenhamos dados sobre as suas reais necessidades. Aqui devem ser adicionadas as estatísticas socioeconômicas sobre a comunidade. Pode também fazer pesquisa por meio de entrevistas sistematizadas, encaminhar entrevistas, né, para as famílias, né, para os profissionais, para as pessoas que fazem parte da comunidade estarem respondendo. E nós podemos também verificar essas informações também junto aos órgãos públicos, né, as prefeituras, secretarias, porque quando a gente consegue colocar de forma clara esse contexto, a gente vai conseguir trazer quais são as nossas prioridades. O que nós precisamos priorizar, pelo menos num determinado tempo, né, de implementação do documento. Um outro capítulo que não pode deixar de ter aqui no documento é a relação família-escola. Esse é muito importante. Até porque, se nós vamos estar discutindo com a comunidade escolar,
todos vão poder dizer dessa importância, vão poder entender dessa importância, né? Vão poder sugerir questões e se comprometer. Né? O compromisso, né, com a qualidade dessa relação. Uma pergunta inicial é: que tipo de relação queremos ter com a comunidade escolar? Né? Então, que tipo de relação os profissionais daquela instituição querem ter com as famílias e com a comunidade para além das famílias? Que tipo de relação as famílias querem ter com a instituição de educação infantil? Na análise, né, das respostas dessas duas dimensões, nós vamos construir essa relação família-escola. Por isso que é muito importante discutir sobre como será a relação entre família e escola. Ouvir a comunidade escolar é fundamental para que tenhamos noção do que almejam e das ideias que têm sobre esse assunto. O que eles entendem sobre relação família-escola? Isso quer dizer que nós precisamos ficar atentos que tipo de vínculo será vivenciado entre escola e família, entre instituição de educação infantil e entre família. Sendo as reuniões escolares um dos momentos fundamentais, de modo que as famílias precisam participar. Dentre outras ações, dentre outras necessidades, a gente traz o exemplo da reunião, porque na organização desse capítulo isso precisa ficar claro, né, nessa construção coletiva. Né? Outros pontos de relação família-escola precisam ser incluídos nesse capítulo. Pontos que muitas vezes vão surgir no debate, que são pontos característicos dessa unidade de ensino. Às vezes, na unidade de ensino, né, do outro, vão surgir outras questões. Vão surgir questões, por exemplo, do que a escola gostaria, né, de fazer, ou do que a família gostaria, né, que tivesse, que se realizasse para fazer a união, né, momentos de confraternização, além, né, de momentos de debate sobre determinado assunto, oficinas, não sei, mas várias questões surgem que são questões importantes que vão fazer esse elo e que vem do desejo daquela comunidade, vem do desejo daqueles profissionais, daquelas famílias, das crianças, e aí a gente precisa estar garantindo isso nesse capítulo. Um outro capítulo que não pode faltar são os dados sobre o processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse capítulo, a gente vai ter uma interlocução entre o ensino-aprendizagem, né, aprendizagem e desenvolvimento, porque nós precisamos reconhecer a quantas anda, né, esse processo. Por isso que a gente precisa aqui buscar as avaliações das crianças realizadas em anos anteriores e verificar a quantas anda no momento atual. Com base nessas avaliações, podemos entender o que de fato precisamos propor e garantir no PPP. Essa avaliação precisa ser discutida com a comunidade escolar, de modo que os dados sejam socializados e discutidos. E com esses dados dessa avaliação, né, do ano anterior, junto com o que nós estamos diagnosticando esse ano, nesse momento, nós vamos entender o que de fato as crianças precisam sob o ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem. Então veja que aqui a gente já está trazendo para o processo de ensino-aprendizagem, aprendizagem e desenvolvimento. O que as crianças já sabem, o que elas ainda não sabem. E esses dados de aprendizagem das crianças precisam estar em consonância também com o de ensino. Então, o que as crianças já sabem, o que elas ainda não sabem, mas também o que os profissionais, né, as professoras e os professores, conseguem ensinar e o que eles ainda não conseguem ensinar. Fazer esse intercâmbio, né, de ideias
né, de diagnóstico, né, o que as crianças já sabem, que elas já aprenderam, e o que nós já ensinamos, e como nós ensinamos, e o que a gente precisa ainda aprender para ensinar melhor. Né? Então, essas questões precisam vir aqui nesse capítulo.